Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? Cada vez mais a gente tem falado aqui no Mecânico Online sobre veículos elétricos. Eu vou aproveitar um evento que eu vim cobrir aqui em Salvador e conversar com o Cláudio Ravix, da Audi. Ravix, como é que estão os carros elétricos ou mesmo a eletrificação da Audi aqui no Brasil? Tarcísio, brigadíssimo por estar aqui com a gente em Salvador, um momento super importante da marca, inauguração da nova Audi Center Salvador. E a Audi tem avançado de maneira muito significativa na eletrificação, não somente, Tarcísio, na parte de lançamento de produtos, que é o mais tangível que as pessoas conseguem ver. Hoje a Audi ela tem 4 produtos 100% elétricos no mercado, o Audi e-tron, o Audi e-tron Sportback, o Audi e-tron S Sportback e o RS e-tron GT, 4 carros consagrados. A Audi hoje vende 475 carros elétricos por ano no Brasil, é o que é um número absolutamente impressionante. E a Audi lançou também no ano passado a Q5 híbrida. É um carro eletrificado, plug-in hybrid, que você carrega também na tomada, e hoje esse carro já representa, em 2023, 70% das vendas do mix de Q5 no Brasil, que é o segundo carro mais vendido. Então a gente está coberto em relação a produtos, estamos investindo de maneira muito significativa na parte de infraestrutura, o que é muito importante, é um tema que as pessoas normalmente perguntam muito sobre como carregar o carro elétrico. Então a Audi tem investiu 63 milhões de reais no Brasil para poder instalar 140 carregadores em todo o país. É a montadora que mais investe em infraestrutura de eletrificação no país. Somente nas concessionárias da Audi, que são 42, estamos instalando em todas elas carregadores de alta voltagem, de carga rápida de 150 kW, que carregam os carros, Tarcísio, de 0 a 80% da bateria em no máximo 30 minutos. E, obviamente, estamos investindo também nas redes de concessionárias, trabalhando não só com o processo de capacitá-las para a parte de vendas, mas também prepará-las para a parte de pós-vendas e manutenção, que é a sua especialidade. Bem falando de Mecânico Online, literalmente, esse trabalho de pós-venda de vocês, porque a gente sai de um veículo, um motor de combustão interna, por exemplo, com 2.000 peças, para cerca de 60, 70 peças no veículo elétrico. Esse trabalho de pós-venda, de capacitação dos mecânicos, ferramental, como é que a Audi está desenvolvendo isso em todo o Brasil, visto que é um país tão grande? É muito interessante porque, claramente, a revisão de um carro elétrico é muito diferente de um carro a combustão. Isso a gente já conhece muito bem. Os motores são muito menores. No caso de um carro elétrico, como é o caso do e-tron, você tem 2 motores mais simplificados, um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro. Em casos como o e-tron Sportback S, são 3 motores, um no eixo traseiro e dois no eixo traseiro e um no eixo dianteiro, muito mais leves, muito menores. Então a manutenção ela é muito mais eletrônica, ela é muito mais digital e ela é muito mais simples e muito mais barata do que a manutenção de um carro a combustão, porque ela é muito menos complexa. Obviamente, o que muda é a preparação da rede. Isso a gente tem feito de maneira muito forte, né? A gente tem treinado e capacitado a rede inteira por meio de treinamentos, inclusive com realidade aumentada e virtual, para poder preparar o mecânico para poder fazer manutenções, especialmente na parte de alta voltagem, que é muito específica do carro elétrico. Estamos avançando também de maneira muito significativa para poder preparar a nossa estrutura de concessionárias para poder cada vez mais receber os nossos clientes e os veículos dos nossos clientes, desde a manutenção mais simples até a mais complexa em todo o Brasil. Eu vou até aproveitar o Cláudio aqui, já que a gente está falando de veículos elétricos, eletrificados. No Mecânico Online a gente tem uma área de cursos e tem um curso sobre veículos elétricos e híbridos, o que é muito legal, bastante acessível, tem uma participação muito boa. E já trazendo para esse assunto que a gente veio conhecer aqui, a Audi Center em Salvador, totalmente renovada, 21% da rede autorizada da Audi está aqui no Nordeste. Então, temos novidade para Pernambuco, logo o Audi Center de lá também vai passar por essa renovação, uma atualização. Eu diria que a Audi está ficando cada vez mais elétrica, mas também a gente pode estar falando de novidades de modelos que estão chegando. Então, o Q6, o novo Q6, chega logo aqui no mercado brasileiro, já está previsto, né? Não está previsto no mercado brasileiro ainda não, na verdade. Vamos jogar. O Tarcísio está aqui tentando, obviamente, extrair uma notícia, mas na verdade a gente apresentou o protótipo do Q6 na Alemanha. A Audi está fazendo uma grande ofensiva, a maior ofensiva da sua história em renovação da linha de produtos. Serão 20 novos produtos que a Audi lançará no mundo de 23 até 25 e o primeiro deles, obviamente, é o Q6 e-tron. É o carro que inaugura uma nova plataforma de veículos que a Audi desenvolveu em parceria com a Porsche, chamada PPE, ou Premium Platform Electric, ou Plataforma Elétrica Premium. E esse carro Q6 e-tron é um carro que traz uma nova performance em termos de autonomia
para o veículo elétrico e também de capacidade de carga. E mais do que isso, vai ser o primeiro carro elétrico da Audi que será produzido na nossa casa-mãe em Ingolstadt. É um carro absolutamente surpreendente que em breve será revelado ainda esse ano para o mundo todo. Então você pode anotar que logo, daqui a alguns anos, esse carro vai chegar aqui no Brasil, talvez mais rápido do que a gente possa imaginar. Eu não disse nada, pelo menos aqui a tecnologia em si de ter um carregamento mais rápido, isso mostra o quanto o veículo elétrico está se tornando uma realidade e efetiva, né? Os obstáculos do veículo elétrico cada vez vocês têm ultrapassado, isso é muito bom. O Tarcísio explica muito bem nesse sentido, pessoal, e acho que vale a pena sempre ressaltar o que acontece em relação à evolução dos carros elétricos. Cada vez mais, os novos carros elétricos terão baterias mais leves, mais duráveis, ou seja, vão gerar maior autonomia, né, para quem, né, dirige um carro elétrico, isso é super importante, que serão carregadas de maneira mais rápida. Então, essa é a grande transformação do carro elétrico. Cada vez mais, o tempo de recarga de um carro como esse vai ser mais curto e a autonomia muito mais longa. Então, obviamente, o Q6 e-tron é um exemplo nesse sentido. Para finalizar essa matéria, o que é bem legal, falando de tecnologia de veículo elétrico eletrificados, eu vou fazer uma pergunta que às vezes eu deixo o nosso entrevistado assim numa situação complicada. Mas vamos lá, carro híbrido ou carro elétrico? Se a gente tem as duas opções, a Audi oferece essa opção, carros eletrificados ou um carro totalmente 100% elétrico. Qual a melhor opção? Por que eu iria escolher um carro que tem ainda um motor a combustão ou então já partir para um carro 100% elétrico? É de acordo com a necessidade do consumidor? A cidade onde ele mora, a necessidade do consumidor, tudo isso obviamente influencia muito na escolha. Obviamente o Brasil está num processo de crescimento da infraestrutura. Então, obviamente, se você é um cliente que precisa ou demanda muito mais de uma mobilidade mais longa durante a semana, viaja muito, precisa de realmente ter o carro percorrendo longas distâncias, nesse momento o Q5 híbrido é uma excelente opção. Você tem a possibilidade de combinar um motor a combustão com motor elétrico. Para quem utiliza de maneira mais urbana ou que se desloca em distâncias menores, o carro elétrico é uma solução absolutamente divertida, ecológica e econômica. É muito interessante você perceber que quando você olha o custo de recarga de um carro elétrico em comparação ao custo do combustível, a sua economia em relação ao abastecimento e o carregamento ao longo de um mês pode ser de até 75%, então uma economia bastante significativa. Então, quando você compra um carro elétrico, você obviamente ajuda o meio ambiente, se diverte muito porque o carro é muito gostoso de dirigir, porque tem um torque disponível de maneira instantânea, uma potência extremamente gostosa. Eu tenho um carro elétrico e sou apaixonado, obviamente, por esse produto, mas se você obviamente precisa de dirigir o carro em mais longas distâncias no seu dia a dia, a gente tem uma opção híbrida muito eficiente, que inclusive ganhou o carro do ano da Auto Sport no ano passado. Então, eu acho que é uma questão muito mais da usabilidade do que efetivamente de escolher um ou outro. Perfeito, a gente agradece a presença do Cláudio Ravix aqui no Mecânico Online. Esperamos que os carros da Audi apareçam mais no Recife, para que a gente possa estar mostrando esses recursos, essas tecnologias. Obrigado, hein, Cláudio? Obrigado, Tarcísio. Como você falou, e vale a pena ressaltar, vai aparecer mais, e como a gente está no processo de renovação das concessionárias, Tarcísio falou, Pernambuco receberá muito em breve uma casa nova da Audi, muito mais bonita, muito mais digital, muito mais tecnológica e muito mais elétrica.